Fala, galera abençoada, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe o seu ministério. Duas coisas de praxe, né? Já do início. Primeira, seja muito bem-vindo, já deixa aí nos comentários onde que você está, qual é o nome do bairro, qual é o nome da cidade, qual é o nome do estado, qual é o nome do país. Tem uma galera aí de fora, né? Lá dos States também, que está nos acompanhando. Que Deus te abençoe aí, em nome de Jesus. E a segunda coisa, já pega aí o link, né, desse episódio e já compartilha geral para os amigos, para os irmãos, no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo da discórdia. Avisa todo mundo, Baruchcast tá no ar. É isso aí, galera. Já estamos hoje, o nosso quarto episódio, um mês já de podcast, e eu quero agradecer você aí que sempre está nos acompanhando, que Deus te abençoe. Desde o primeiro episódio aí, não tem perdido, né, nenhuma entrevista, e eu tenho certeza que, assim como eu, você está sendo muito abençoado, muito edificado, porque esse é o nosso propósito, né? O propósito já está no nome, né? Baruch, que quer dizer abençoado, pleno, e esse é o nosso desejo, que de alguma forma, por intermédio aqui das entrevistas, das experiências compartilhadas, né, você possa ser aí muito edificado. Então, hoje aí, já encerrando aí esse ciclo, né, de primeiro mês, quatro episódios já está aí no ar, e eu quero agradecer você por fazer parte, né, desse projeto aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você não é inscrito, se inscreva, já vai deixando aí o seu like, tá bom? Isso é muito importante para nós. Essa é a forma de você nos abençoar, porque aí a plataforma entende que esse é um conteúdo relevante, e ela vai subindo aí, vai compartilhando, e isso é muito bom para nós, né? E eu conto com você aí para isso. Compartilha o link também, convide aí os seus amigos. Nos siga lá no Instagram, tá bom? Tá aí também o nosso endereço no Instagram, no Facebook, o Instagram lá do podcast, Baruchcast 23. Segue a gente lá, curta, comente. Você também pode fazer o seguinte para nós. Tira aí um print, né, da tela e posta lá no Story e marca lá a gente, tá bom? Tem o meu perfil também, Pastor Diogo Freire, lá no Instagram. Segue a gente lá também, marca a gente, porque isso é benção demais. Galera, a partir de hoje eu quero trazer aqui um material, né? Talvez em uma segunda eu trago um livro, né, voltado, né, de cunho teológico, né? E às vezes ou outra eu vou trazer uma Bíblia de estudo, né? Por exemplo, se você está acompanhando aí desde o primeiro dia, você vê que eu sempre tô com essa Bíblia aqui, gosto muito dela, né? Essa é a Bíblia Thompson, muito boa para você que é um estudante da palavra, é uma ferramenta indispensável, vai te auxiliar muito aí nas suas mensagens, nos seus esboços, no seu estudo. Mas hoje, em especial, eu quero te indicar este livro aqui, ó. Este livro aqui, deixar ali, ó lá. Diário de um Anjo. Esse livro aqui é do meu pastor Alderi Rocha Júnior, da minha pastora Janete, Esse livro ele vai tratar sobre batalha espiritual, quebra de maldição, de maneira prática. É uma história, né, dentro de uma história, dentro de uma aventura extraordinário. Aqui você vai ver a ação dos anjos, a ação dos demônios, o poder da palavra profética e da palavra de maldição hereditária. É extraordinário, extraordinário. É um livro de ação. Escute isso, é um livro de ação e teológico, porque você vai ver a teologia na maneira prática. É uma aula poderosa. Esse livro aqui é uma aula poderosa de angelologia. Você vai ler e não vai parar. Não vai ser daquela assim, vou ler um capítulo hoje e deixar para ler um capítulo depois. Não vai acontecer isso. Você vai querer ler e você vai perguntar, vai ter a segunda edição? Meu pastor já falou que vai ter. Então, tá aí, Diário de um Anjo. Você pode procurar aí também o meu pastor no Instagram, tá? Para que você possa ter
mais informações e você pedir e adquirir, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, tá bom? Diário de um Anjo, tá ok? Vai ser benção demais. Então eu já queria iniciar aí com essa primícia, né? Dando a honra, dá honra a quem merece honra, né? Então, material aqui do meu pastor, você vai ser muito bem abençoado. E nas outras segundas eu vou trazendo aqui mais material para te ajudar, tá ok? Para te auxiliar. Irmãos, hoje eu tenho certeza que assim como os outros 3 episódios, né, que foram bênçãos, foi abençoado, hoje você vai ser poderosamente abençoado também, porque existem coisas que eu, por exemplo, tenho assuntos que eu sou intruso, né? Mas existe algo que nós somos especialista. E hoje eu estou com um especialista aqui na área da família, né? Então, eu tenho certeza que vai ser aqui um tempo muito edificante que nós vamos estar juntos, tá bom? Estou aqui hoje com Félix Lauton. Eu falava Lauton, ele me corrigiu, rapaz. É Félix Lauton, da IBN Maranata, líder do Ministério de Família, casado com a Rita de Cássia, pai de 2 princesas. Como que é o nome delas? Giovana e Gabriela. Giovana e Gabriela. Félix, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, pastor. É uma alegria ter o senhor aqui. Antes de gravar, né, de começar a gravação, de a gente começar a gravar o primeiro episódio, eu já tinha falado com o senhor, né, e que eu queria recebê-lo, porque a gente sabe a importância que é nós darmos a importância e a atenção necessário para aquilo que é nosso primeiro ministério, que é a família, né? E Deus tem levantado o senhor, a sua esposa, para que possa ministrar. Então, é uma alegria ter o senhor aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. A honra é nossa, né? A honra é nossa. Parece que é chovendo molhado falar pastor Diogo Freire. Eu falar, caraca, esse cara é bom demais, mano. Meu Deus. Tem que acompanhá-lo. E cá estamos hoje. Glória Pra a mim Deus. é uma honra também, pastor. Eu tô vendo aqui uma voz de locutor, né? Não, João? Uma voz de locutor, rapaz. Já fez rádio, né? O senhor tava comentando. Fiz o programa de rádio da IBN Cristo Rei durante algum tempo. Na Atalaia Net, era uma rádio online. Olha só. E ganhei a oportunidade naquela época, 2006, 2005, 2006. Olha só, rapaz. E trabalhei como mestre de cerimônia já também. Então, Deus tem agraciado com algumas coisas. É como o senhor está falando, tem algumas coisas que a gente é intruso mesmo. A gente vai botando a cara e vai indo. Vai botando a cara e vai fazendo. Glória a Deus. O senhor viu, né? Eu falava Lauton. Isso. Lauton. Qual que é a origem da... Bom, Félix é o goleiro tricampeão mundial. Meu pai, ele me deu essa graça. Félix, goleiro tri-champion. E Lauton é um grande amigo do meu pai. Olha só, que bacana. Um grande amigo, Lauton Machado, lá de Dourados. E vou mandar pra eles daqui também. Falar, tava falando de ti lá, hein, tio? Que bacana. Então, um grande amigo do meu pai tive essa homenagem. E o Lauton, tem um Lautinho também lá em Dourados. Então é uma família muito gay que meu pai ama até hoje. Tem grande apreço e admiração por eles e eu carrego um pouco disso. Que bacana, que bacana. Hoje o senhor congrega na IBN Maranata, pastor Max Valério. Max Valério. Mandar um abraço pro pastor, né? Deus abençoe o senhor, em nome de Jesus. Não esquecer, né? E fica já o convite para estar com a gente aqui, né? Hoje ele é secretário da URMIBAN, Ordem dos Ministros Batistas Nacionais, então, uma expressãozinha, né? Tem alguma coisa para nos ensinar, né? Tem uma cobertura boa. Que bacana. Deus abençoe o senhor, em nome de Jesus, todo o ministério. Cuiabano? Douradense. Mas poderia me considerar cuiabano pelo fato de vir para cá em 88, 89. Nós chegamos em Cuiabá, moramos em Várzea Grande, ali na região do Jaime Campos. Morei ali até 2002, 2003. Na região do Cristo Rei até uns 2008, 2009. Mas no Jaime Campos, 2002, 2003 ali. Que benção, foi um tempo bom. Tempo bom. Glória a Deus. Região do Jaime Campos. Várzea Grande é
uma terra muito boa. Então, hoje eu posso me considerar, então, olhando 41 anos de idade, já todo esse tempo aqui, 35 anos de solo cuiabano e sem sair, né? Sem Só sair. ir lá, viajar, passear e voltar. Esposa cuiabana. Esposa cuiabana de Chapecruz, filhas varzegrandenses. Olha só. Ou seja, né? Nós estamos misturados. Eu tentei, falei, vamos sair de Cuiabá. Não Não dá. não dá. Cuiabá é... E aqui a gente fez a vida. Aqui nós estamos ministério, família, trabalho. Hoje eu como servidor público estadual, então mais um... Já fincou estaca. Fincamos estaca. Que bacana. Sempre cristão ou não? Teve Não, família? Eu, por religiosidade, durante muito tempo, eu sempre frequentei alguma coisa. Adventista, Entendi. fui tempo lá participar lá da paróquia. Entendi. Durante um bom tempo, eu, meu pai, toda a família, nós fomos da Seichonoye. Até 97, mais ou menos, nós fomos da Seichonoye. Então eu ficava ali, passeando, mas sempre buscando o divino, buscando algo que transcendesse a gente. Entendi. Mas foi na Seichonoye que nós começamos um buscar a Deus. Por ela falar de Deus, por ela nos levar por um caminho. Mas chegou até um certo ponto, né? Porque a sede foi maior do que eles poderiam oferecer. Mas foi ali que houve um começo de uma restauração. E aí meu pai, nós fomos para a Batista do Cristo Rei. Lá eu fiquei até 2015. Olha aí depois só. fui para a IBN Plenitude, auxiliar o pastor ali. E hoje estamos auxiliando o pastor Max ali na IBN Maranata. Olha só. Mas essa carreira aí começa basicamente em 98. Em 98. Em 98. E o senhor lembra, o senhor foi como? Alguém te convidou para um culto? Alguém... Meu pai, ele sempre foi um cara que sempre se dedicou à obra. Entendi. Então, teve um dia que ele já não queria mais estar na Seichonoye, né? E estava procurando outros caminhos. E ele falou, filho, vamos... E nós íamos numa cruzada evangelística da Assembleia de Deus no bairro da Manga. Olha Só que chegamos lá, não tinha... tinha sido no dia anterior. Aí eu falei, pai, tem um monte de gente, um monte de amigo meu lá na IBN do Cristo Rei. Bora lá então? Aí ficamos. Aí depois disso meu pai, por um tempo, aí depois ele seguiu o caminho na Assembleia de Deus. Hoje ele é da Assembleia de Deus, eu sou Olha da só. Batista e nós temos essa parceria aí. Que bacana. Mas foi não teve um convite de fora, mas meu pai sempre foi um cara que eu me espelhei nas coisas. Ele pegava as revistinhas da Seichonoye, cara, ele pedalava, ia longe levar aquelas revistas. Ou seja, dedicado, né? Dedicado, ou seja, não importava onde ele estivesse. E hoje no Evangelho, muito mais. Então, Que assim, um bacana. cara fantástico. Então, Interessante que o senhor fala isso daí, eu já lembro logo de Paulo, né? Porque assim, Paulo, ele era extremamente zeloso. Jesus olhou para ele e falou assim, cara, ele no caminho ainda que não encontrou a graça, ele já é desse jeito, imagina se a gente trazer ele pro nosso lado. já foi. Já foi, que Meu pai benção. foi assim. Glória a Deus, que benção. E hoje o senhor tá ali na IBN Maranata, no Cochipó, né? Isso. Palmeiro Paz de Barros. Palmeiro Paz de Barros. Próximo a Posto Jumbo. A igreja completando 6 anos esse final de semana, agora completa 6 anos. Tempo de Lindo, celebração. Tempo de celebração, linda, maravilhosa. Que benção. Então, assim, nosso pastor ele é um cara que se dedica muito. Que benção. Ele é um cara que realmente é pastor. Que benção. É pastor. Glória Então, a Deus. aquele cuidar de pessoas, de se dedicar a pessoas, eu tenho encontrado isso. Assim como o pastor Oswaldo, Sim. que eu não posso... Já é um DNA, né? Já é um DNA. Então ele tem esse daí no coração de cuidar. Então vale a pena estar debaixo das mãos dele ali, sendo guiado, sendo cuidado. Essa é a palavra. Cuidado. O que eu sempre digo, se as pessoas soubessem como é bom você ter um pastor, sabe? Você ter cuidado, você ter assim alguém que você possa dar o seu grito, né, de desespero, ou então você compartilhar ali o seu gemido também, né?
isso é gratificante, né? Você ter alguém, você tá debaixo de um cuidado pastoral, né? É que eu vejo assim, né, pastor? Durante muito tempo, muitas pessoas, elas foram judiadas. Sim. Então, por serem machucadas, aí o cara fala assim, você tem um pastor. Fala, não, até conhecer. Então, você precisa conhecer. Assim como dentro da área da família, muitas mulheres hoje, sem querer entrar ainda no assunto, mas muitas mulheres nunca foram cuidadas. Sim. Aí elas vêm com a ideia de homem diferente daquilo que deveria ser um verdadeiro homem cristão. Então, quando elas encontram ou vê alguém nesse nível, elas falam, não, tá de brincadeira. É pegadinha? É pegadinha. Então, acho que tá faltando o cuidado mesmo. Então, muitas vezes, um pastor, quando ele entende, e eu falo isso muito pro meu irmão também, falo, Max, meu irmão é pastor lá em São Paulo, falo... Sim. A lógica é aprender a cuidar de pessoas. Quando você entende o cuidado, quando entende que você tem que conhecer os guetos da alma humana, e interessante que nessa função, nesse caminho pastoral, nesse cuidado pastoral, certa vez, eu não lembro se foi o Alderi, o pastor Alderi, o mestre Alderi que falou que um pastor deveria conhecer a ovelha pelos olhos. No olhar. Uau. Então, isso me marcou muito, porque o olhar da ovelha, o cuidado do pastor, se ele cuida da alma da ovelha, ele não tem que se preocupar com o externo. Sim. Muitas vezes os pastores cuidam do externo. Sim. Quando na verdade deveria olhar nos olhos e falar, eu te compreendo. Exato. Eu tô sentindo o que você tá passando. Então essa é a minha oração como um futuro pastor, quem sabe, e de pedir discernimento a Deus, de olhar para um casal, um pai de família, uma mãe de família, um filho, e dizer, Deus está me mostrando o que você está passando e eu te compreendo. Então acho que quando você encontra um pastor que realmente senta contigo e fala assim, eu tô aqui para te ajudar, não tô aqui para olhar para o seu bolso, olhar para o seu carro, olhar para as suas posses, não, eu quero você. Não tô aqui para te usar. Exatamente. Acho não, né? Esse é o ponto que todo pastor deveria caminhar. Olha, vem, porque e quando eu tô ministrando lá, eu falo assim, cara, nós passamos aqui na porta da igreja, nós não perguntamos se ele queria ser nosso pastor, nós entramos no aprisco aqui, chegamos todos cheios de carrapicho. Já foi descendo as malas? Tô aqui, gostei da igreja, o louvor é legal. Ninguém perguntou pro pastor se ele queria ser seu pastor. Você só chega. Então, o amar o pastor também, por isso que Paulo vai falando, não é bom que o pastor faça a obra chorando, gemendo. Exato. E eu falo muito pros irmãos, né? Fazer participante, pois. Né? Você vai assar um churrasco lá, vai fazer alguma coisa com... Parece que é assim, eu não vou convidar o pastor não, porque o negócio já deu dízimo. Aí, fazer o participante de todas as boas coisas que o Senhor te concedeu. Fazer participante daqueles que te alimentam na fé. E muitas vezes o irmão tá crescendo, tá prosperando. Na pindaíba, tava lá, pastor, ora por mim. Como que é complicado. Não, já tô dando meu dízimo, já é ele que se vira lá. O cuidado também. E isso é que nem eu compartilhei, eu acho que ontem ou anteontem, né? A honra, ela é fruto concebido a partir de um coração grato. Exato. Isso fala de gratidão, né? Então você ser grato por aquilo que fizeram por você, né? Oraram por você, mas isso é bênção. Já que o senhor falou, né, sobre o nosso tema, qual foi o momento, assim, teve algum momento, ou foi assim de maneira natural, que o senhor sentiu essa inclinação para a família, para o ministério de família, né? Porque tem uns que vêm para Jesus, né, e começam a crescer ali, ter o seu relacionamento com Deus. Uns são inclinados mais para o ensino, né, mais específico, né, teologicamente. Outros são inclinados mais para o evangelismo. O cara, ele gosta da praça, né, ele gosta da capelania, carcerária, hospitalar, né. Outros já, não, vou lá pro louvor, então ele já se... né, e assim ele vai achando o seu grupo dentro do corpo, né.
E isso é benção demais. E o senhor hoje está atuando na área da família, né? Aonde eu acho que creio que é o centro de muitas demandas no corpo de Cristo. Teve um momento assim que o senhor teve esse despertar para isso que Deus me chamou, é isso que Deus quer de mim? Eu poderia colocar assim que foi de um tanto natural. Natural num certo ponto, mas imposto em outro. 2002, eu e Rita nos casamos. Não, 2002 nós começamos a namorar, 2004 nos casamos. Em 2006 já tinha sentado algumas vezes para falar, vamos acabar com esse negócio aqui, cara. vamos largar a mão desse negócio de casamento. Por quê? Porque para mim eu tinha casado para ser feliz. Uau. E eu queria ser feliz. E o casamento não tava me dando isso. Não estava atendendo a expectativa. Não estava, a minha expectativa. Então, em 2006, no segundo semestre de 2006, nós fomos convidados a fazer um curso Casados para Sempre, lá na IBN Cristo Rei. Um colega nosso, ele nos convidou, falou, cara, vocês precisam fazer o curso. 2 anos de casado, já querendo separar 5 vezes, não tá certo, não. E na igreja, e trabalhando. Olha só. Na igreja, fazendo as coisas de Deus. E muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu tava cuidando das coisas de Deus, meu cara, não, porque relacionamento tem nada a ver com você fazer as coisas para Deus. Você tem que semear, cuidar do seu esposo, da sua esposa. Você precisa fazer algo na sua casa, independente do que você faz na igreja. Não é compensar, né? Não compensa, né? Não tem compensação. Eu, como marido, sou uma coisa. Como líder de ministério, eu não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu preciso cuidar da minha esposa, entendeu? E como líder de ministério, eu preciso cuidar das coisas de Deus. Por isso que eu amo muito aquilo que Paulo fala. O homem solteiro cuida das coisas do Senhor. O casado cuida das coisas do mundo em como agradar a esposa. Olha só. Meu primeiro papel não é agradar a Deus em si, é agradar a minha esposa. Já mudou a prioridade, né? Mudou, então eu não vou ficar mais envolvido nas coisas aqui de Deus. Não deixei de adorar a Deus, não deixei de dar primazia a Deus. Eu só inverti uma prioridade, porque agora o agrado é para a esposa. Uau. O agrado agora é para tratá-la bem, para que as minhas orações sejam respondidas. Olha então, só. eu em 2006 começou esse processo no Casados para Sempre. E por essa questão temperamental aqui, de estar à frente, de falar e tal, eu e minha esposa fomos convidados a ministrar o curso de noivos. Aí eu tava separando ontem, aí quer que eu ministre para noivos hoje. Então, para quem vai casar, né? Então assim, nós realmente tivemos um casamento restaurado, tivemos um casamento melhorado ali no Casados para Sempre, e o tempo foi trabalhando outras coisas. O Casados para Sempre, até hoje eu ainda ministro o curso. Sim. Casados para Sempre, mas em 2007 começamos com Luzanil, com Elísia, com fugiu o nome do rapaz aqui, o Roberto e a Valnice. Nós começamos ali o curso de noivos e assim caminhamos. Então, em 2007 foi esse momento de inserção numa questão de família. E ali eu comecei, porque eu gosto de ler, estudar, comecei a me dedicar na área da família. E foi natural. Então, hoje, para mim, se você me colocar para falar sobre soterologia, se eu não colocar família no meio, eu não vou desenvolver. Você coloca para falar de finanças, eu tenho que colocar família no meio, senão eu vou travando. Mas aí eu falo, não, vou falar de finanças lá dentro da casa, lá do seu João e da Dona Maria, como é que eles vão trabalhar finanças, como é que o casamento não entra em guerra, porque nenhuma família prospera em guerra. Uau. Então assim, não tem como prosperar se tem guerra na família. Qual que é o motivo da guerra? Dinheiro? Então vamos sanar. Então assim, eu consigo desenvolver um assunto se eu colocar família. Então hoje eu vejo como um chamado de Deus, eu vejo a forma como Deus me dá uma liberdade, uma tranquilidade para falar do assunto. E flui.
Glória a Deus. Então, assim, minha esposa até, ela briga comigo muitas vezes. Ela fala assim, cara, você tem que calar a boca. Deixar os outros falar, moço. Porque flui. Flui. Então, assim, é algo... Então, 2007 foi esse momento de inserção no Ministério de Família. E de lá para cá, até 2013, nós ficamos nos noivos. 2014 começamos a ministrar o Casados para Sempre, apesar de sempre estar envolvido no Casados, por ser da mesma linha, o curso de noivos e casados. E de 2014 até hoje nós ministramos o Casados para Sempre e tem sido bem assim. Vira e mexe a gente ministra o curso de noivos porque não abandona isso, não. Tá no DNA, né? É gostoso demais falar aos novos. O curso de noivo seria o quê? Uma preparação para a vida conjugal. Isso. Por quê? Os fundadores do Casados para Sempre, eles identificaram que muitos problemas no casamento estavam relacionados a problemas não resolvidos no noivado e no namoro. Entendi. Um deles é qual? Quem é você? E a pergunta, por que você quer se casar? Por que você quer se casar? Qual que é o objetivo? Aí algumas pessoas falavam, não, é que meu pai é muito bravo. Então eu tava casando para fugir dos pais. Uau. Ah, é porque fulano vai me dar uma condição de vida melhor. Ah, é porque eu vou ter um bom casamento. Por que você vai ter um bom casamento? É porque em 1980, 90, principalmente quando o curso de noivos foi implantado em 85, se eu não me engano, 86 ali, se não me falha a memória, as pessoas tinham por bom casamento se casar com uma pessoa de boa situação financeira. Isso era minha filha tem um bom casamento. Não porque ela é bem tratada. Ela fez um pé de meia. E hoje, nessa modernidade, nesse mundo que nós estamos vendo, ter um bom casamento não é se casar com uma pessoa de boa condição financeira. É se casar com alguém que realmente entendeu o propósito. Quem sou eu? O que eu quero com esse casamento e quem ele glorifica. Então lá no Noivos a gente começa perguntando, quem é você? Porque uma pessoa inteira, se você não é inteiro, se você está cheio de pedaços espalhados, como é que você vai se entregar para uma outra pessoa? Uau. E muitas vezes tem pessoas que ela apronta, quando ela quer casar, ela não vai lá onde ela aprontava. Ela vai para a igreja. É verdade. Ela vai para a igreja. Aí chega na igreja, pega uma pessoa que não teve toda essa experiência e começa todo um distúrbio. Então isso nós vamos tratando no Noivos. Olha só que interessante. Quem é você? Como que foi sua criação? O que você vai levar para esse casamento? E então essa questão de presente, passado, futuro e um alinhamento. Na terceira aula do Noivos, que a gente gosta muito, que é o concluindo o passado. Aquele ponto de queimar pontes. Uau. Queimar, como eu até ministrei recentemente, queimar navios. Falar assim, eu não tenho escapatória. Se eu casar com você, eu não tenho ninguém para voltar. Uau. Porque muitas vezes a gente deixa navios, deixa pontes. Né? Se não der certo o casamento, eu tenho um plano B. E aí como o profeta, né? Queimou carros, queimou bois, ou seja, não tenho mais nada aqui. Exatamente. É daqui pra frente. Eliseu falou, eu tô queimando tudo aqui, cara. Queimando tudo. E queimou era do pai dele ainda, né? Atrevido, né? Atrevido, era do pai dele. Ele falou, vou queimar logo aqui, que não é nem meu pai me chamar de volta. Não quero herança, né? Não quero nada disso. Isso é bacana, porque eu acho que essa é uma das problemáticas, né, que a gente estava vendo. As pessoas, elas não são preparadas para isso, né? Exatamente. Ou seja, ela vem toda fragmentada, né, de um passado desequilibrado, né? Isso. E uma cultura familiar, porque são dois mundos, né? Totalmente diferente. Completamente diferente. Então, assim, hoje, se a gente for ver eu e a minha esposa, né, são mundos completamente diferentes. E acho que é isso que é lindo, né, pastor, no relacionamento. Que Deus queria, eu acho, não, eu tenho certeza, era isso mesmo. É pegar dois mundos diferentes e falar, eu resolvo. A minha esposa é mais calada, mais reservada. Você falar com ela, ela fala, ela te responde. Principalmente de manhã, ela vai acordando, ela não acorda. Ela vai acordando, eu não, eu já falo dormindo. Exato. Então, são dois mundos diferentes. Então,
na verdade, Deus já estava mostrando para o senhor aonde ele iria te usar dentro da sua própria história, né? Dentro da própria história. Eu sou filho de pais separados. Tive essas perrengues da adolescência. Meus pais se separaram, eu tinha 2 anos. Então, tive convivência com padrasto, com madrasta. Tive toda uma estrutura familiar diferente da minha esposa. Que os pais sempre estavam por ali, mas também com seus perrengues, seus percalços também, né? Não é porque os pais estão juntos muitas vezes que tá tudo... Mas cada um dentro da sua forma de ver o mundo. E meu pai, um homem com 5 filhos, 3 do primeiro casamento, 2 do segundo, e a gente vive aquilo dali. Então eu vim com essa cultura, essa bagagem, minha esposa sempre na dela também, ela é daquela... Observadora. Meu Deus do céu. Sempre na dela, exclusivista, eu podia ser judia mesmo, né? Assim, o povo exclusivista, ela é bem na dela, então eu tenho que ter um pouco dela para me segurar, e ela precisa de um pouco de mim para sorrir também, tem hora, né? Então acho que isso que é bacana no relacionamento, de entender esses 2 mundos e colocar dentro do mesmo lugar. Como o pastor Cláudio Duarte fala, só Deus, né? Só Deus. Pegar 2 mundos, colocar ali e falar, vai dar certo, cara. Tudo que você precisa é entender, estudar o outro, conhecer. Sim. E o senhor falou uma coisa interessante, nós não somos preparados para casar. Eu não me preparei. O curso de noivos, a gente até brinca muitas vezes, se a gente tivesse feito curso de noivos, será que a gente tinha casado, cara? Acho que é melhor não, acho que é melhor ter feito esse curso não, porque ele é bem... A gente instiga mesmo o noivo, a noiva, a conversar. E agora, depois de casado, você chegar no cara e falar assim, não, agora você vai ter que usar igual Deus fez com os gibeonitas. Era para fazer aliança? Não era. E agora? Agora você vai lá e luta a luta dela. Uau. Acabou. E se preciso for, eu paro o sol só para ver você vencer. Então acho que é isso que é lindo em Deus. É isso que a gente tenta passar para os casais. Ah, mas eu tô com tanto problema. Ok. Josué teve o problema com os gibeonitas lá. Não era para fazer aliança. Agora os gibeonitas estavam em guerra. E Deus fala, vai lá e vai lutar. Não é para desfazer a aliança. Não, vai lá e luta. Vai ser um sangue, vai escorrer uma... Sim. Vai acontecer alguma coisa. Porém, a vitória é certa. Então, se perseverarmos, a vitória no casamento é certa. É um lema que eu trago há muitos anos. Eu creio que é possível ser feliz em família. Então isso eu carrego dentro de mim. É possível ser feliz em família. Mas aí eu preciso da metanoia. De mudar a mentalidade. Acreditar que ele me chamou para isso. Ele me conduziu. E agora, como homem casado, eu tenho que agradar a minha esposa. E agradar é agradar mesmo, é cuidar dela. E a mulher casada, ela tem que cuidar das coisas do mundo, em como agradar o marido, e o marido cuidar das coisas do mundo, em como agradar a esposa. E quando você vai estudar isso, você fala, uau, cara, por que a gente erra tanto? Porque a gente... É tão simples. É tão simples. É só cuidar. O que é um mundo? Teve um pastor que escreveu um livro sobre casamento, e ele fala... T.D. Jakes, o cara é fera. Extraordinário. Ele escreveu, ele falou, pegando a palavra mundo ali, do Cronos, o Cronos, Cosmo, né? Cosmos, o mundo ali é o cosmos de cosmético e tal, de organização. Então, um homem casado, ele cuida da organização das coisas, de como organizar. E aí, em como agradar a esposa. E então nisso de agradar, de arar até outro, ele usa até um certo ponto ali de falar assim do arar a terra, do gradear, que é um pouco da raiz do agradar, ir lá e preparar a terra para dizer eu te amo, para lançar a semente. Não é só ir jogar semente. Tem cara que chega lá e fala assim, eu te amo. A mulher fala... Chega de noite, vamos? Vamos pra onde, seu miserável? Não teve um agradar, não teve um arar a terra, não teve um plantar, não teve esse agrado. Então, por não agradar, é que a gente vai vivendo certos tipos de casamento que não
não cooperam para o reino. Porque uma das únicas funções do casamento, divinamente falando, é de transmitir a glória de Deus, ou de fazer refletir a glória de Deus. Mutuamente, né? Naquele ambiente ali. E se a gente vê... O senhor falou algo ali, eu pensei em outro e acabei me esquecendo. Mas de todo esse tempo, né, de atendimento, de aconselhamento, de conversas, né? E eu creio que são horas de conversas. O que o senhor tem mais identificado assim como, tipo assim, isso aqui é comum na família, esse problema, eu acho que esse problema aqui não é um problema específico só dessa família. O que o senhor tem... Rapaz, tem coisa, hein? Tem coisa. De comportamentos, de atitudes, tanto de homem como mulher. Se eu pudesse pontuar os desafios de um homem e de uma mulher no casamento. Comunicação é o primeiro. Isso é o que a gente mais vê no curso Casados para Sempre, é a comunicação. O se expressar, o falar, a forma, o jeito. Tem muitas mulheres falando, mas ele não conversa comigo, ou ele só fala gritando, ela só fala gritando, não há acordo entre nós. Ou ele não entende o que eu falo. Exato. Então, comunicação é das coisas que mais pega, porque a comunicação é a base para qualquer relacionamento, seja nós na nossa verticalidade. Sim. Então, você precisa de uma comunicação com Deus, entender Deus para aprender a se comunicar com o outro, aprender a se comunicar com Deus para aprender a se comunicar com o outro. Então, comunicação eu colocaria como ponto principal. Por quê? Falta comunicação, você vê muito nos cursos, nas palestras, nas rodas de conversa. Falta comunicação para a questão sexual. Uau. Falta comunicação para a questão financeira. Na questão sexual, o cara que nunca perguntou para a mulher do jeito que ela gosta. Olha só. Nunca perguntou. Fala assim, mas você já perguntou? Aí lá no curso você dá uma lista. Existe um bloqueio, né? Parece, exato. Né? Parece que é assim, né? Não, o jeito de fazer é esse. O jeito de fazer é esse. O negócio é chegar no... Mas aí, por nunca ter perguntado, esqueceu de desfrutar da relação sexual. Esqueceu do desfrute, porque a relação nada mais é do que um desfrute, não é uma obrigação. Sim. Porque a gente pega o versículo de a mulher não deve negar ao marido, nem o marido negar a esposa, porque tanto é que é mutuamente, o meu corpo é da minha esposa, o corpo dela é meu. Sim. O pessoal até revira com um trem desse, né? Mas é mútuo. Sim. É mútuo, então eu preciso perguntar para ela aonde é que realmente ela quer que toca, como ela quer que toca. Sim. Não é do meu jeito, é do jeito do outro. Por isso que o evangelho ele é lindo, porque sempre, em tudo que você fala de casamento, de família, é comunicação. A Bíblia vai dizer que é mútuo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esposa, sede submissa, mas aí a gente só vê do 22 para frente. Maridos, amai. Então assim, você fala assim, não, a esposa tem... Não. O 21, sujeitai-vos um ao outro mutuamente. Aí você vai ver Paulo dizendo várias vezes a palavra mútua. Em várias cartas dele, ele vai falar da mutualidade. Ou seja, não existe o individualismo dentro do relacionamento conjugal. Exato. Aí falta o que então? A comunicação. Se é mútuo, outro problema, comunicação. Aí comunicação na parte sexual, eu não sei do jeito que a minha esposa gosta, ela não sabe do jeito que eu gosto, a gente tenta pedir as coisas na hora da cama. Tem certas coisas que você não pede na hora da cama. Você pede antes, você conversa antes. Alinha antes. Alinha antes, se vale a pena. Uau. Aí chega na hora que tá tudo lá, e vamos fazer tal coisa. A mulher fala, não gosto disso. Aí o cara, aí já Pronto, perdeu, acabou. Acabou o clima. Então, tem coisas que você resolve fora do quarto para desfrutar dentro do quarto. É como o pastor Cláudio Dardi diz, eu pensei nisso, será? Vamos tentar, vai ver, né? Aí sim, avisa antes. Avisa antes. Então, assim, a questão sexual se for falar de questão sexual, a gente vai longe aqui,
pessoas bloqueadas, pessoas que tiveram problemas de abuso, que não conseguem se entregar, tanto homem quanto mulher, porque o homem também ele é abusado, então muitas vezes eles têm um bloqueio. Sim. Então tem que analisar tanto homem quanto mulher. Uma das questões também que eu vejo e que a gente ouve, né, os testemunhos, né, a gente ouve tanta coisa no meio evangélico, né, no evangelho, é também a questão religiosa, a religiosidade dentro do relacionamento conjugal. Sim, tem muito. Né? Bloqueio. Parece que existem coisas que você pegar, não pode pegar porque nós não estamos num culto, né, irmãos? Aqui a gente vai falar, não vou sexo oral, pode, não pode, não, é do Satanás, põe a mão, não pega, tira a roupa, né? Tem gente que não tira a roupa. Já ouvi casos de gente que não tira a roupa, né? Então, peraí, antes de a gente fazer, dobra o joelho aí, vamos orar, apresentar a Deus. Eu acho que são coisas também que é que nem Exato. A gente falou, não foi ensinado, né? Não foi ensinado. Então, assim, se eu pegar e for usar, tem uma coisa linda na Bíblia que diz assim, ó, que se eu for me ausentar dessa atividade, é por mútuo consentimento. Se não há mútuo... E rapidinho, não demora muito, não. Não demora muito, não. Ou seja, se eu pegar esse versículo e tentar aplicar ele, é como se Deus estivesse falando, através do apóstolo, assim, ó, ensina eles que, ó, vamos parar aqui 5 dias. Porque, olha que coisa louca. Tem vezes que a gente fica uma semana sem fazer. Mas quando você fala assim, vamos fazer um jejum aqui, dizer, não, aí vai fazer... Aí parece que não tem acordo. E Deus, ele fala assim, ó, se não tiver consentimento, chega o MIF. É consagrado a mim. Eu vou receber como jejum. Olha só. Oh, isso é o que eu penso. Vou respeitar quem essa é minha... É o POV, né? Point of view, meu ponto de vista. Meu ponto de vista é, se não há mútuo consentimento, faça sexo, desfrute, porque Deus vai receber como jejum que você se propôs a fazer. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que vê as intenções. E muitas vezes a pessoa, ela é cristã, o marido não. Ou o marido é da igreja, vai ter alguma coisa, o pastor pediu para fazer um jejum, ele chega, olha, o pastor pediu fazer 3 dias aí de jejum, a mulher fala, aqui em casa não tem jejum não. Pai... Tá consagrado ao Senhor, vou ali fazer a minha obrigação. É como... E até um dia eu brinquei, você chega lá e fala assim, Deus gosta tanto disso porque, primeiro, nós temos que crer que foi Deus que criou. Sim. Foi Deus que criou tudo isso. Então, se é Ele que criou, por que eu vou ter esse problema? Olha, eu tenho que orar antes. Minha vida já é consagrada a Ele. A Bíblia diz, Paulo dizendo que para os espirituais... Todas as coisas são espirituais. O lavar louça é espiritual. O andar de carro é espiritual. O trabalhar é espiritual. Então, peraí. Então, o meu ato ali é espiritual. E eu não peço licença aos anjos. Eu acredito. Um dia eu brinquei lá. Falei assim, eu acho que os anjos ficam lá com a pranchetinha na mão. Pegou. Foi 8. Nota 8 aqui. Ela grudou a unha nas costas do rapaz. Não pode. Arranhou, pô. Aí não. Aí 9,5. Então, assim, Deus, ele ama a intimidade. Tanto é que todas as vezes... Deus, ele vai trabalhar que a intimidade, tanto é que Deus cuida da intimidade do casal. Ele fez de tudo para que o homem tivesse uma única mulher. Ele fez de tudo para que o homem cuidasse da sua esposa, para que tivesse ela, olha, que o leito conjugal honrado entre todos seja o leito conjugal. Que Deus é esse que instrui uma pessoa a colocar no papel para que todos entendam? Honrado entre todos seja o leito conjugal. Deus podia falar, não, honrado é meu altar. Honrado é a cadeira da igreja onde vocês sentam. Honrado, não. É o leito. É o leito. Uau. Então, assim, quando eu olho para Deus nessa perspectiva de que Ele ama a intimidade conjugal, é por isso que eu vou entender por que Satanás luta tanto. Para desvirtuar isso. essa prática divina. Divina.
Então, nós temos essa questão da comunicação na área sexual. E aí a religiosidade. Como que nós fomos criados? Pode, não pode? Nós temos aprendido no tempo e hoje nós temos comunicadores como Mariane Marques, pastor Cláudio Duarte, pastor Josué Gonçalves, pastor Mac Anderson, que são pessoas que realmente têm, você vê estrutura familiar, você vê conteúdo, dizendo, olha, vai passar, isso agrada a nós dois, isso é bom. Agora tem coisas que não se faz. Então, tem coisas que realmente tá fora de cogitação. Mas tem outras coisas que é para o desfrute. Exato. Então, se eu pegar aqui, eu lembro, há muito tempo atrás, a gente lia o livro de Cantares Procurando Jesus. Jesus e a igreja, né? Então, claro, tem pessoas que conseguem... Dá para aplicar, né? Dá para aplicar algumas coisas ali. Mas não é nada disso que ele está tratando, não. Então, nesse final de semana, no jantar de casais, eu lendo, porque eu uso muito o livro de Cantares para falar de admiração. Você vê realmente ali um desfrute, né? Um desfrute. De detalhes do corpo feminino, masculino, do relacionamento, né? E você não consegue, ó, vem amado meu, entre no seu jardim. Eu coloquei a minha mão pela fresta e eu fiz isso, e eu subi, eu desci. E gotejava o orvalho. Ô, irmão, ele não é um livro pornográfico, ele é um livro de desfrute. Exato. Porque a Sulamita, no começo do livro, ela fala, não me tenha por bonita. E o resto do livro tá Salomão ali, ó, você é bela, você é linda, em ti não há defeito. Aí vem a Sulamita, o meu amado, ele é cheio de vigor, ele é isso, ele é aquilo, olha a barriga dele, olha o tanquinho dele, olha as pernas, olha o pescoço as palmeiras. Cara, admiração pelo outro. Ou seja, a intimidade, né? A intimidade. De você... Onde que entra a roupa nisso daí? Pois é. Porque ele fala, seus seios, Exato. Sua boca, o cálice. Umbigo, seu umbigo, cálice, eu vou beber. Né? Então, assim, não é trazer isso como algo pornográfico. Não. Mas é entender que o desfrute é o que Paulo colocou. Eu sou dela, ela é minha. Exato. Mas não é possessão. Exato. Eu vou pegar porque... Não. É mutualidade. É dizer assim, vamos nos entender, vamos nos comunicar melhor a partir de hoje, porque eu sou seu. Como que você quer me usar? Você é minha. Uau. Qual que é o limite, então? Se for colocar, qual que é o limite? Sexo anal, não. Para mim é muito claro. Sim. Mas eu tenho livros em casa onde o pastor diz, não, tudo vale. Só que quando eu olho, eu falo, não, tudo não vale. Sim. Porque está fora de cogitação. Romanos capítulo 1, ele meio que me determina já um caminho de aprender a usar a naturalidade, aquilo que é natural. Isso é natural? Eu gosto muito do pastor da PIB, 8ª PIB lá de Jesus amado. Ezequias? Fugiu o nome dele aqui, já eu lembro. Ele fala assim, se a esposa quiser fazer um carinho lá, você deixa? Se ela quiser fazer um carinho, eu recebo carinho. E se o esposo quiser fazer um carinho? Então, assim, eu posso tratar. Então, me permita abrir só para fechar, abrir para fechar o assunto. O que eu vejo como problemático numa questão de um sexo oral é quando você usa o outro. Vamos colocar aqui a boca do outro para chegar ao fim. Um substituto, né? Um substituto do... Não uma carícia. Não uma carícia, mas um fim. Sim. Então isso é um perigo. Falar assim, não, eu vou aqui, mas você vai até o fim. Não. Aí eu tô indo além. Eu tô trocando a naturalidade. Eu tô deixando de... O que é carinho? Sim. O que é uma carícia? Entendi. O que é o pegar, fazer uma carícia para um ato final. Então Entendi. Isso é perigoso. Então assim, nem tudo vale. Biblicamente falando, aí claro, dentro de uma sala de aula você vai expor, você vai conversar e trazer. E deixa eu ver como que esse preparo é importante, né?
né? Essa preparação aí do antes, né? Do antes. É importante isso dentro da igreja, né? Para os casais que não entendem isso. Uma vez eu fui questionado sobre a questão também do sexo anal. Porque questionaram algumas práticas, por exemplo, lá de Levítico, que você vai ver. Ah, mas só que lá era praticado por homens. Lá não era praticado por mulheres. Então, é pecado quando se pratica com homens. Ok, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Você está questionando a Bíblia, vamos deixar a Bíblia de lado, por exemplo. Vamos para a medicina. Vamos para a ciência. Isso. Olha os malefícios da prática do sexo anal, né? Numa perspectiva da ciência, da medicina. Então quer dizer que a Bíblia, ela tem um cuidado menor do que a ciência, porque como é que é isso? Eu vou machucar, eu vou ferir, né? Eu vou prejudicar o corpo da minha esposa? Então eu não creio nisso. Aí é como assim, então não preciso nem de Bíblia para descartar essa possibilidade. Você está me provando que eu não preciso nem chegar na palavra de Deus, então, para descartar isso. Exatamente. E eu olharia também dentro de um ponto de vista de quando você está ali, peraí, cara, essa é a pessoa que eu amo. Por que qual que é o motivo que me leva a querer isso? Por que eu estou pedindo isso para ela? Qual que é o nível de pornografia que eu me inseri para acreditar que isso é prazeroso? Essa era uma das coisas da pergunta que o senhor acabou introduzindo. Será que tudo isso não é uma herança pornográfica, né? Que a gente traz para dentro do casamento? Uma herança. Eu acredito muito. Então, eu fui viciado na pornografia e sim. É gostoso de você poder expor. Eu falo muito pessoal, né? Assim, quando você tá no erro, você faz de tudo e Satanás fica mandando lá certinho assim pra você, ó, não, você esconde aqui e tal. Mas quando você confessa, sim. igual confessei pra minha esposa, conversamos, oramos, nos perdoamos, isso lá em 2010, então isso faz toda a diferença. Porque hoje eu posso falar livremente, falar assim, pornografia é um problema para o homem. E eu colhi muitos frutos errados e ruins. Sim. Aí você pode elencar um monte de problemas. Sim. Qual que era o problema maior? Porque na pornografia, até um rapaz conversando certo dia comigo, ele falando que estava com um problema de ereção, eu falei assim, mas vou fazer uma pergunta. Eu não sou médico, eu não sou urologista e nem estou fazendo uma anamnese aqui, nem vou... Contigo, mas se você usa pornografia, você assiste... Consome. E você tem ereção? Então, provavelmente seu problema não seja de ereção, seja de mente. A sua mente já está programada... Para ver um vídeo. Agora, a sua esposa, você tem que criar um ambiente, eu falei isso para os casais esses dias, você tem que criar um ambiente, colocar a sua esposa nesse ambiente, e preparar tudo isso para que você se entregue a ela. Não tem como, não é... vem cá e... Não, para o casal é criar um ambiente para o casal. É dizer, a gente até brinca lá, né? Marcar uma data, falar, toda quarta-feira... Por quê? Porque você já acorda na quarta e fala, hoje você não escapa, não. Já tem um compromisso marcado. Você tem compromisso, hein? Não canse. Vamos. Por quê? Parece bobagem, mas quando a gente está lendo, quando a gente está estudando, você fala, bobagem, marcar dia para fazer isso. Aí você fala, depois que você começa meio que ter um dia, meio que saber mais ou menos qual que é o time do negócio, você vai se preparando, seu corpo se prepara. Gera uma expectativa. Gera expectativa, o cérebro vai mandando sinais, aí você começa a ter aquele momento. Então isso faz toda a diferença. Principalmente eu estou indo para 19 anos semana aqui, passando a semana na outra de casamento. Olha 19 anos com a mesma mulher, tendo que ter desejo pela mesma mulher, ela tendo que ter desejo pelo mesmo homem. Não é nada de novo, mas eu vou ter que criar isso. Eu vou ter que criar um ambiente, porque o maior órgão sexual que eu tenho é minha mente. É o que a gente tem aprendido. As nossas genitálias são uma torneirinha de onde deságua a água.
A caixa d'água tá aqui, ó. Uau. Eu vou ter que pensar nela, eu vou ter Isso que... é poderoso, hein? Eu vou ter que fazer isso para chegar lá e ter um momento de desfrute, não de obrigação. Então, hoje a gente tem trabalhado com os casais justamente isso. Desfrutar a intimidade sexual. E tudo isso é fruto a partir de uma comunicação saudável. Comunicação. Então, como o senhor perguntou, qual que é o maior desafio? Comunicação. E aí eu poderia ir para um segundo ponto, Sim. dependendo, não sei nem como é que tá na sua Não, área já a aqui. gente tem um tempo, sim. Então, assim, dinheiro. Olha só, Mas vai lá. a questão ainda da comunicação, olha só que poderoso. Porque não existe organização saudável que vai ter sucesso se não tiver uma comunicação clara, né? Muito clara. E Jesus, ele é o verbo. Ele é o verbo. Palavra, comunicação. E qual que é a estratégia do diabo? É desconfigurar isso. Ou seja, aquilo que sai da minha boca chega de uma outra maneira aos seus ouvidos, então ele vai, né? Ele vai confundindo isso. Quando a comunicação ela é tocada, a saúde dela, não há engrenagem perfeita, não há uma sincronia. Você vê que interessante. Em Torre de Babel, por exemplo. O que Deus disse? Esses caras vão conseguir. Eles vão chegar longe. Deus falou assim, se eu não descer e não fazer alguma coisa, eles vão conseguir. Olha só como que o poder da comunicação. Ou seja, eles estavam em um só foco, em um só objetivo, né? Tal. E os caras, vamos dizer assim, os caras eram ímpios, os caras eram do mundo. Né? Agora imagina um povo alinhado, uma família alinhada, né? Com a comunicação saudável. O que ela não pode conquistar. Acho que esse é o que Deus fala do poder da concordância no casamento. Quando 2, marido e mulher, ou 3, marido, mulher e um filho, se unem para orar. Então uma das aulas do Casados para Sempre é acordo. Olha só. O poder da concordância no casamento faz algo maravilhoso, mas é justamente onde os inimigos da nossa alma, os inimigos do casamento, eles vão atuando. Justamente para dizer, ó, dá ouvido para ele não, dá ouvido para ela não. Começa a colocar desacordos. Sim. E a gente começa a fazer um monte de acordo humano em vez de um acordo divino. A gente usa realmente o acordo humano. Eu cedo um pouco, você cede um pouco. Sim. Mas e um acordo divino? Um acordo divino é aquele... A questão aqui não está quem cede um pouco, é qual é a vontade de Deus. Então eu vou me comunicar, falar assim, o que nós vamos fazer? Nós queremos comprar uma casa. Ok, vamos orar então. Não é assim, eu não quero nesse bairro, não quero nesse bairro. Não, nesse daqui vai ficar perto da minha mãe. Porque eu não quero perto da sua mãe. Então a gente começa a fazer acordos. Em vez de pegar o casal e falar assim, Deus, onde o Senhor quer que eu more? Porque a lógica tá, eu vou fazer meu plano, mas eu quero apresentá-lo a Deus. Apresentar vossos planos ao Senhor e eles darão certo. Ou seja, eu preciso ter um plano. E eu acredito que muitas vezes a gente fala, não, mas eu vou orar primeiro. Não. O que você quer? Eu quero tal coisa. Então tá. Você quer morar, você quer comprar uma casa. Deus, onde o Senhor quer que a gente compre a casa? Porque o que vai prevalecer aqui não é perto da mãe, do pai, disso, daquilo, perto do trabalho. Não, é onde o Senhor quer que eu more. E às vezes não chega ainda nem nesse ponto, né? Porque o cara tá orando por um apartamento e ela quer uma casa. Uma casa. Não conversa. Alinha vocês aí primeiro, depois vocês apresentam a minha. Chega de mim aqui, Deus fica dizendo, peraí, cara, agora eu não sei se eu dou pra ela, se eu dou pra ele, pra nenhum dos dois. Por quê? Porque não tem acordo. Deus é um Deus que no casamento, ele fez um só. Marido e mulher são um. Deus, eu acho lindo quando tem um rabino que ele fala, Deus olha do céu e vê um. Exato. Ele não vê dois. Por isso que o marido que não trata bem a esposa, as orações dele não são respondidas. Não é do casal. Isso é muito forte, né? É a oração dele. É ele. Deus está falando assim, cara, eu tirei... Ela saiu debaixo das mãos do pai, foi entregue nas suas mãos para você fazer isso? Negativo. Deus é um Deus que zela pela mulher. Deus não é um Deus machista, Paulo não é machista. Se você ler a Bíblia, você não vê. Mas se eu ler a Bíblia com o olhar deste mundo, eu vou ver um monte de machismo. Mas se eu olhar com o olhar
de Deus, eu vou ver um Deus que cuida da mulher. O homem que deturpa, o homem que vai lá e bagunça. Então ele quer usurpar do corpo da mulher, ele quer usurpar do direito da mulher, ele quer subjugar a mulher, quando na verdade é sujeitai-vos uns aos outros. É mutualidade, é os dois juntos. Manipular emocionalmente, né? Manipular emocionalmente. Não, aqui é eu que mando, eu que dou a palavra final. Tudo bem, querido, você pode dar a palavra final, mas você conversou com sua esposa? Porque de repente a sua auxiliadora idônea, eu falo muito isso para os casais, Deus colocou ao nosso lado uma auxiliadora. Se é auxiliadora, é alguém com competência para auxiliar. Auxiliar o quê? A mim, homem. Então, muitas vezes, minha esposa não sabe nada de serviço público, mas ela sabe orar por mim. Olha só. Quantas vezes, amor, ora por mim, eu tenho uma reunião hoje que naquela reunião você vê você dando uma ideia. Os caras ficam olhando para você, mas de onde saiu isso? Cara, não interessa, eu só sei que tem alguém que... Fruto de oração, que orou por mim, que falou assim, não, fica tranquilo, eu vou orar. Então assim, a auxiliadora idônea, diferente da auxiliadora de mercado, da auxiliadora que limpa o chão, diferente da auxiliadora que lava a roupa, a sua auxiliadora é alguém à sua altura. Por isso que Paulo vai dizer, não há homem nem mulher. Todos são iguais. Não é uma disputa, né? Não é disputa. Poderia ser uma disputa, mas de generosidade. Olha só. Entendeu? Quem que é mais generoso? Quem serve mais? Quem serve mais? E essa parte ainda aqui da concordância, e eu lembro de Jesus, né? Chegando na casa de Simão, só que não era o Pedro, né? O Simão Zelote lá. Ele chega e chega também a prostituta lá e começa a lavar os pés dele. E os caras tudo lá. E quem tá vendo? Se ele soubesse quem essa mulher é, não sei das quantas. Ele pega e fala assim, cara, eu entrei na sua casa. Você não me deu bacia, água para lavar os pés, você não me deu um beijo e você não me deu óleo para ungir minha cabeça. Desde a hora que eu cheguei, essa mulher tá lavando meus pés com lágrimas, ela tá cuidando de mim, ela já beijou meus pés, já ungiu meus pés, já me ungiu. Uau. E aí, o que eu aprendi? Isso daí eu ministrei certo dia. Como que a gente consegue tratar ordinariamente quem é extraordinário? Não reconhecendo. Não reconhecendo. E eu falei, cara, aquele homem recebeu Jesus. E naquele dia que eu estava lendo, Deus falou comigo, você não tem tratado a sua esposa de forma extraordinária, você trata ela de forma ordinária, como qualquer. E engraçado é que muitas vezes vai outra pessoa dentro da nossa casa para dizer que o marido é excepcional, que a esposa é fantástica, e você fica com cara de trouxa, porque você não nota. Não consegue honrar, na medida que merece, né? E aí eu trabalho isso hoje, né? Eu falo assim, cara, eu preciso tratar minha esposa de forma extraordinária, porque ela é extraordinária, ela é minha auxiliadora idônea. Uau. Pastor, isso daí entra também, algum tempo atrás, eu aprendi sobre uma definição, adultério, por exemplo, quando a gente fala de adultério conjugal, a gente já lembra, já associa logo, adultério é traiu, se relacionou sexualmente ou emocionalmente com outra pessoa. Mas se a gente vê adultério, é a mudar a forma original, né? Também. Então, quando eu não estou tratando a minha esposa como ela merece, eu estou mudando a forma original que um casamento tem que ser. Concordo plenamente. Quando eu não estou reconhecendo, honrando, cuidando, zelando, eu estou, ou seja, está adulterado essa forma, não é a forma original, né? E às vezes a gente não percebe por quê? Porque é como a gente vai ver lá em Eclesiastes, né? É uma mosquinha que vai destruir toda... Ah, aconteceu isso, alguma coisa grande aconteceu. Não acontece da noite pro dia. São coisinhas, né? Que a gente foi deixando, permitindo, para que chegasse a esse ponto. Exato. Que ele coloca, né? Então a mosquinha ela vai cair dentro do perfume
do perfumista, vai acabar. Acabou tudo. E eu concordo com essa questão. É por isso que, é como o senhor falou, né? Quando a gente vai se especializando numa área, fica muito bom. Porque quando você lê a Bíblia, eu olho a Bíblia muito no sentido do casamento. Então, assim... Porque né? Somos noiva, Cristo... Você vai filtrar, você é meio que bitolado, né? O pessoal vai falar assim, esse cara tá meio bitolado. Mas é isso mesmo, né? Você busca dentro daquilo o que realmente Deus queria fazer. Então, quando você lê as cartas de Paulo, você tá vendo de um cara orientando a igreja. Mas se você pega tudo aquilo, você fala, tem que aplicar isso dentro de casa. A forma de falar, a forma de tratar, o jeito de ser, o cuidado com o outro, o ser suporte, a melhorar realmente. Ele vai falando longe de vós, todo xingamento, toda a palavra torpe, toda a forma, toda a ira, todo o jeito estranho de conduzir uma casa. Sim. Então eu preciso olhar para minha casa de uma forma diferenciada. Então eu preciso realmente, então eu estou adulterando. E engraçado que adultério, quando Deus fala no Antigo Testamento, ele está falando, e vocês adulteraram. Mas adulterou com quem? É porque vocês adoraram outros deuses. Mudou a forma original de culto, de adoração. E aí é o adultério. Então assim, nós precisamos. Então por isso que Jesus chega e dá uma pressão nos caras. Aí eles falam assim, mas se for desse jeito, então não convém um homem casar. Ele falou, se você não suporta, não entra não. Igual aquele meme que tem, né? Não entra sem instrução, não. Não entra. E o segundo ponto, só para finalizar isso daí, que era a questão do dinheiro. São dois pontos que a gente vê muito, que é o dentro do comunicação, ela vai envolver... E consequentemente, talvez, está ligado a... exato. Então a comunicação, que ela é o ponto que eu falei da falta de comunicação na área sexual, que atrapalha muito. Comunicação na área financeira, o meu dinheiro, as minhas contas, o meu, né? Quando na realidade tem hora que eu brinco com a minha esposa, eu comprei um presente com o nosso dinheiro, comprei um presente para você com o nosso dinheiro. Já que fazem isso com o pai, né? No Dia dos Pais, pega o dinheiro, dá dinheiro aí que eu vou comprar um presente pro senhor. Beleza, eu nem queria essa camisa. Não precisa comprar muito caro, não. Mas aí quando a família entende isso, que a gente leva eles a esse entendimento de ser tudo nosso. Quando o nosso entra, o Estado entendeu que não dá para eu vender a minha casa sem a assinatura da minha esposa. Uau. Mas eu quero fazer as coisas sem o consentimento, sem a anuência da minha esposa, porque eu me acho. É o que mando. Eu que mando. E aí eu retiro dela a forma de auxiliar. E aí eu quero o quê? Que Deus abençoe, que Deus derrame, que Deus... Aí, não, Félix, onde que eu tô errando no meu casamento? Quando você vai fazendo a anamnese, conversando, batendo papo, você vai pegando. Como é que você trata dinheiro com a sua esposa? Não, né? Cada um faz essas... querido, vamos começar a dar uma... Ela não precisa, tem igual minha esposa, ela não quer saber quanto tem na conta, ela só quer saber se pode, como que tá... Tem condições, a gente pode comprar isso daqui, a gente consegue arcar com as parcelas, não vai enforcar a família. Eu que administro, mas houve uma época que ela que administrou. Sim. Então, tem que ter esse momento de comunicação dentro do relacionamento. Financeiramente falando, destrói muito porque o homem ou a mulher gasta demais, o outro não tem controle. E quando as contas vêm, o casamento começa a degringolar. Falta intimidade sexual, falta intimidade recreativa, falta intimidade espiritual, falta intimidade financeira. Tem uma lista de... Uma lista de... Por isso que Paulo vai dizer que se não governar bem a casa, não pode governar a igreja. Não pode, ó. Só desses dois pontos eu encerro dizendo, se não tem intimidade conjugal, sexual, se não tem intimidade financeira, vai faltar intimidade recreativa. Eu não posso sair, não posso passear. Uau. Levar ela para comer Não dá. Porque essa intimidade recreativa que faz com que a gente vá lá no parque, que a gente passeie, que é um momento de intimidade do casal também. Sim. Entendeu? O momento de eu investir no meu casamento, quando eu passei com a minha esposa. Pastor, e uma coisa que eu queria que o senhor falasse, e a gente... rapaz, o tempo passa voando, né? Já deu o tempo? Misericórdia, já tá...
ter que marcar outro, né, tempo. Mas tem muita gente, crente, homem de Deus, mulher de Deus, mas parece que vivemos trabalho, fazer a obra, a igreja, casa, trabalho, igreja. E parece que na cabeça de alguns, você ir para um shopping, você ir para uma praça, você ir com a família, você ir com a sua esposa, né? Às vezes é necessário você passa ali na sogra ali, vamos deixar as crianças ali pra gente ter um tempo só nosso, né? Sogra é pra isso. Brincadeira com a sogra. E fazer o almoço no domingo. E parece que a gente não leva a sério a importância disso. Exato. Do tempo a dois, né? E sair daquele ambiente da mesmice. Claro que é como eu falo pros meus filhos, né? Pra onde que a gente tá indo? A gente tá indo pro melhor lugar do mundo, a nossa casa, nosso jardim. Mas tem hora que a gente quer desfrutar em outro lugar, em outro ambiente. Isso é importante, né? Isso é importante. É o que a gente trabalha hoje como o dia da família. O dia da família. Cultuar e cultivar são a mesma raiz de palavras, principalmente no hebraico. Sim. Então, quando eu estou cultivando a minha família, estou cultuando a Deus. Porque vai chegar o dia em que Deus vai falar assim, e eu uso isso muito, isso é mais um ponto de vista meu, Deus e família é meio que complexo eu dizer assim, qual que é a sua lista de prioridade, Félix? Deus, família, eu não consigo desassociar Deus de família. Eu concordo com o senhor. Porque se eu não amo, se eu não consigo tratar bem, como que eu vou dizer que eu amo a Deus? João deixou claro isso. Então assim, quando o dia a turma vai chegar diante de Jesus e fala assim, mas Jesus, eu preguei, eu orei, eu expulsei, eu não sei o que. Ele falou assim, eu não conheço vocês não, mas por quê? Porque você nunca fez por mim. Mas quando é que eu iria fazer por ti? Quando você visitou, quando você cuidou. Mas eu fiz um jantar e consagrei ao Senhor. Pois é, mas o necessitado não comeu. Se ele tivesse comido, era para mim. Mas como ele não comeu... Então assim, quando eu cuido da minha esposa, eu tô dizendo que eu amo a Deus. Quando eu cuido das minhas filhas, eu tô dizendo que eu amo a Deus. Então quando eu cultivo o meu lar, eu tô dizendo, Deus, eu te amo. Porque eu não te vejo. E como é que eu vejo a Deus? Através do outro. Na maioria das vezes. Mas na maioria das vezes, quando eu vejo Deus falando com alguém, ele tá usando uma outra pessoa. E na maioria das vezes Deus vai falar comigo através da minha esposa, através das minhas filhas. E como fala, né? E como fala. E como fala. Eu aprendi uma vez, alguém ministrando, não, a sua prioridade é Deus, é igreja, depois família, e depois, porque se você não deixar, quem não aborrecer pai, mãe, filho, não sei o que, eu falei assim, não, peraí, alguma coisa tá bagunçada. Tá bagunçado. É por isso que a gente tá vendo aí um número muito grande de divórcio entre os cristãos, por isso que a gente está vendo aí pastores vivendo à base de medicamento, né, de aparência. Eu não vou citar o nome do pregador, mas ele já é falecido, mas ele tem uma rede que ele deixou implantada e ele diz assim, nenhum pregador deverá ficar um dia menos no campo por causa da família. Ele deixou isso claro. Ele terminou os seus dias de ministério. Foi um cara que fez muito pelo mundo na questão do evangelho. Mas ele terminou divorciado. A esposa não suportou porque ele tinha isso muito claro. E todo mundo que era da congregação, da linha, tinha seus isso. discípulos. Seus discípulos eram assim. Não poderiam ficar um dia menos por causa de problemas na família. Tinha que ir lá e ficar na obra e fazer. Mas, então isso, quando você lê a história deste homem, ele foi mega, ele foi top. Mas quando você vê a história da família, ele foi um desastre. Então, é o Israel que tem um Davi rei, extraordinário, mas não tem um pai. Exato. Não tem um sacerdote. E por isso que hoje eu uso isso. Deus e família, para mim é difícil. Claro, Deus, ele sempre vai estar em primeiro lugar. Sim. Só que eu não consigo dizer que eu vou amá-lo. Se eu chegar na minha casa hoje e tratar minha esposa como lixo, tratar ela como um depósito de esperma, tratar ela como uma pessoa qualquer, aí eu vou entrar no problema
não é que Jesus falou que é melhor que eu desse uma carta de repúdio. Eu vou repudiá-la. Repudiá-la. Que isso é um problema. Que é pior do que o divórcio. Pior do que o divórcio. Porque por isso que Jesus falou, é melhor que você dê a carta de repúdio Sim. do que você ficar fazendo o que você faz. Da carta de divórcio do que repudiá-la. Exatamente. É melhor você dispensá-la. Exato. Então Jesus foi muito claro. Mas aí ele coloca as regras. Mas assim, é melhor eu... Sim. Porque se eu chegar na minha casa e fingir que eu não vi minha esposa, fingir que ela não existe... Sim. Que pregador que eu sou? Tratar em segundo plano... eu já comentei isso daqui, acho que no primeiro ou segundo episódio, e eu disse, se os olhos da sua esposa não te brilharem a te ouvir pregar, entrega o microfone e vai cuidar da sua casa. Porque... É isso. E eu creio nisso, eu concordo nisso que o senhor está dizendo. Quando Deus ele começou a humanidade, ele não abriu uma igreja, ele constituiu uma família. E vai terminar com uma. E vai terminar com uma família. Belo casamento aí. E o que ele vai dizer é que o marido tem que dar a vida pela sua esposa do mesmo jeito que Cristo deu a vida pela igreja. Então, não tem como você desassociar a obra de Deus, ministério, e colocar a família de lado. Não tem. Seria assim, quer que sua esposa se submete, queridão? Morra. Simples. Simples assim. Morra. Né? Meu amigo, pastor, que tempo precioso, edificante. Passa muito rápido, né? Meu Deus. Já foi uma hora e pouco? Já foi 1 hora e tanto aqui. Mas, muito grato. Que Deus continue abençoando o senhor, abençoando sua família, seu casamento. Que Deus continue te usando, né, para que muitas famílias possam ser abençoadas, edificadas. O senhor tem liberdade aí para deixar uma palavra aí para os casais, né? Para a família, para aquele homem, para aquela mulher que às vezes precisa aí. Eu concordo também em algo que o senhor disse. Não é porque começou errado que vai dar errado. Exato. Talvez, né? Em muitos casos, como não somos preparados, algumas coisas começam, né? Por vontades aí, por coisas, né? Qual que é a palavra? Por propósitos, né? Mas aí às vezes a gente entende, é trabalhoso a gente consertar, alinhar, mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, as coisas acontecem. Começa a caminhar, isso é verdade. Então, meu abraço a todos os casais que estiverem ouvindo, aonde chegar esta mensagem, eu creio que é possível ser feliz em família e começamos uma revolução do pouquinho, um pouquinho a cada dia. E eu tenho dito isso muitas vezes. Se melhorarmos um pouquinho a cada dia, no final do ano nós vamos ter melhorado 365 pouquinhos. Uau. Ou seja, nós vamos viver melhor. Então, melhore a forma de falar, principalmente a forma de falar, melhore a forma como trata a esposa, melhore a forma como trata o marido. E para saber mais sobre isso, aí eu vou te convidar para ir lá no meu canal no YouTube também, Félix Lawton. Lá nós estamos numa sequência de mais de 100 e poucos devocionais para casais, onde a gente tem falado dessa revolução do pouquinho. Uau. Um pouquinho a cada dia. Esta semana nós estamos falando sobre alegria no casamento. Olha que extraordinário. Alegria no casamento. Ou seja, desfrutar de um momento a dois. Então eu te convido a investir no seu relacionamento, a sair, a passear, a curtir a vida a dois. Não desista do seu casamento, desista de ser uma pessoa egoísta. Mas não desista do outro, porque no final, tudo que vai sobrar é uma pergunta de Deus. O que você fez com o cônjuge que eu coloquei ao seu lado? Uau! Grato, que Deus abençoe, em nome de Jesus. E é isso, nós vamos ficando por aqui. Tenho certeza absoluta que você foi poderosamente abençoado, edificado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Manda esse link aqui, o link desse episódio, para aquela pessoa que ainda, né, que não acompanhou a gente aí ao vivo, né, manda aí para ela, fala, você precisa assistir isso, você precisa ouvir essas palavras, porque eu tenho certeza que você vai ser instrumento de Deus na vida de alguém, né, seja aí um evangelista, um missionário virtual, usa a internet para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. E a gente vai ficando por aqui, eu te espero segunda-feira que vem, às 20 horas novamente, que Deus te abençoe.
não esqueça, não sai daqui sem antes deixar o seu like, sem se inscrever no canal, sem compartilhar para alguém. Vai lá no Instagram, nos segue lá no Instagram, o perfil do podcast, Barucast 23, e também o nosso perfil lá no Instagram, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada e que você possa viver a plenitude de Deus, a bênção de Deus na sua família, no seu lar, no seu casamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Beijo no coração, Deus te abençoe. Tchau. Muito bom. Rapaz.